Era uma vez uma rua onde os segredos pareciam ter vida própria, caminhando entre as mesas dos restaurantes e as conversas de calçada. Naquele cenário de afetos e mal-entendidos, a história de Bruno era um sussurro que muitos evitavam ouvir com clareza. Ele havia encontrado uma criança no lixo e, com um coração transbordante de um instinto protetor quase sagrado, decidiu pegá-la para si. Para Bruno, aquilo que foi achado não era roubado, era um presente do destino. No entanto, o silêncio dele era o peso de uma sombra, pois enquanto ele cuidava da menina com um carinho silencioso, Paloma sofria a dor dilacerante de uma ausência que não conseguia explicar. Aquela situação não parecia correta aos olhos de quem observava de fora. A culpa, alguns diziam, talvez fosse de uma alma infeliz e amarga que não encontrava paz, mas o mistério de Bruno permanecia guardado sob 7 chaves. Ninguém entendia porque ele não contava a verdade sobre ter encontrado a pequena no meio do descarte da cidade. O sentimento que pairava era de uma raiva contida, uma incompreensão que fazia os rostos parecerem pálidos como se tivessem visto uma alma penada. Flavinha, porém, tinha descoberto algo que parecia ainda mais assustador do que um fantasma. Ela havia encontrado as cartas de uma alma que já partira, mas que deixara para trás palavras carregadas de pólvora emocional. Fátima, ao ver a expressão da amiga, perguntou de que defunto ela estava falando. A resposta veio como um trovão em dia de sol, eram as cartas de amor da mãe do Djalma endereçadas ao Sr. Chalita. Se o Djalma encontrasse aquela caixa, o mundo certamente desabaria sobre suas cabeças. Flavinha explicou que o Djalma já estava cansado de saber do caso antigo de sua mãe com o Sr. Chalita, mas o problema era que ele não suportava ouvir falar do assunto. O que ninguém esperava era que houvesse uma bomba verdadeira escondida entre os envelopes. Em uma das cartas, a mãe do Djalma confessava estar grávida e admitia que o filho poderia ser do Sr. Chalita. Aquela era uma revelação de proporções nucleares. A mulher havia escondido o segredo de todos, mantendo a carta lacrada, sem coragem de enviá-la, guardando a história nas profundezas de sua intimidade. O bairro agora se via diante de um novelão da vida real. As perguntas surgiam como fumaça. Seria o Djalma também um fruto do acaso ou de um destino jogado à própria sorte? Enquanto as fofocas ganhavam corpo, o cotidiano da rua continuava seu ritmo. 2 homens no capricho saíam do estabelecimento enquanto Jurandim pedia mais um. O Sr. Giuseppe chegou para visitar os amigos, buscando ver seu filho. A recepção de Ananda não foi das mais calorosas, pois o rapaz sempre teve um jeito desaforado. O Sr. Chalita, com sua paciência costumeira, tentava entender a situação enquanto Giuseppe, em sua simplicidade ou astúcia, parecia sempre precisar de algo. Ananda, cansada das visitas constantes que terminavam em pedidos de dinheiro, sugeriu cortar o assunto e fazer logo um cheque para encerrar a história. Giuseppe, sentindo-se maltratado, decidiu visitar Jorge, que, embora não fosse seu filho biológico, o tratava com mais respeito do que sua própria linhagem. O Sr. Chalita observava tudo com um olhar compreensivo, lembrando que, se tivesse conhecido o próprio pai, jamais o trataria daquela forma. A dúvida sobre a paternidade do Djalma consumia Sueli e as outras. Elas se perguntavam se o dono do rei do Beirute era realmente o pai de um amor proibido, embora Djalma não tivesse nenhuma semelhança física com o Sr. Chalita. O trabalho na loja seguia intenso, mas as trocas de olhares eram constantes. Djalma, percebendo o clima, questionava o motivo de tanta atenção sobre ele. Para disfarçar, elas falavam sobre o excesso de tarefas. Enquanto isso, a comida árabe continuava sendo o centro das atenções, com porções de repolho recheado e quibes cruzando a rua. Djalma parecia ter desenvolvido uma fixação por aquela culinária, o que as mulheres interpretavam como um sinal do destino ou da genética. Elas cantarolavam que a vida tem sempre razão e que é preciso paixão para seguir em frente. Na banda do Jorge, a música trazia um alento. O Sr. Giuseppe, veterano de 1000 batalhas, elogiava o som maravilhoso, embora Jorge achasse o elogio um pouco exagerado. A casa podia estar vazia no começo, mas Giuseppe insistia que a banda estava pronta para decolar. Ele prometeu falar com um produtor quente, alguém que faria a coisa acontecer e gravaria um disco de compactos com eles. O entusiasmo era contagiante e até Franca, que antes desconfiava, começou a ver uma luz de esperança. No entanto, as tensões familiares não demoraram a surgir quando o dinheiro entrou em pauta.
Hermano questionava quem investiria naquela pequena banda, gerando um conflito de lealdades entre pais e filhos. Giuseppe decidiu ficar ao lado dos músicos, desafiando a ingratidão que sentia vir de sua própria carne. No escritório do advogado Tavares, o Sr. Chalita cuidava de seu testamento. Jurandim, ao saber que Lucilene, a dançarina da boate, poderia ser a herdeira do rei do Beirute, entrou em desespero. Ele se considerava o príncipe do restaurante e não aceitava que uma mulher que ele considerava interesseira ficasse com o patrimônio do Sr. Chalita. A discussão subiu de tom, com ofensas e proibições, até que o Sr. Chalita, firme em sua vontade, decidiu colocar ordem na casa. Jurandim, sentindo-se trocado por uma pistoleira, decidiu sair, deixando o clima pesado. A notícia do testamento correu como fogo em palha seca. Sueli e as outras discutiam a virada daquela novela da vida real. Era a hora do suposto bastardo lutar pelo que era seu. Enquanto isso, Giuseppe tentava se redimir com Jorge, confessando que seu contato com o produtor era uma mentira nascida da vergonha, mas que ele realmente queria o sucesso do rapaz. Armani, em um gesto de generosidade, ofereceu-se para bancar o disco de compactos, não apenas por Jorge, mas por respeito ao velho Giuseppe. A situação na rua ficou ainda mais grave quando as cartas da mãe do Djalma voltaram ao centro da discussão. Sueli queria descobrir a verdade para garantir que a herança do rei do Beirute não caísse em mãos erradas. Fátima, por outro lado, tentava proteger o marido do choque de descobrir uma traição antiga. O conflito atingiu o ápice quando o próprio Djalma encontrou as cartas. Tomado por uma fúria cega, ele se trancou na loja, ameaçando queimar tudo o que restava daquele passado doloroso. O medo de uma tragédia tomou conta de todos. O número 193 foi de escada em meio ao pânico de um possível incêndio. No meio da confusão, o fogo realmente começou no estoque. O desespero de ver o patrimônio e as vidas em risco uniu a vizinhança. Quando as chamas foram controladas, as revelações continuaram. Djalma, em um momento de extrema emoção, chamou o Sr. Chalita de papai, o que deixou todos em choque. A possibilidade de ele ser o filho bastardo tornou-se o assunto principal, gerando até bolões de apostas na rua. A vida, contudo, tem seus próprios métodos de trazer a verdade. Para resolver o mistério de uma vez por todas, um exame de ácido desoxirribonucleico foi proposto. A espera pelo resultado foi uma tortura para todos os envolvidos. O advogado Tavares finalmente chegou com um envelope que definiria o destino do restaurante e das famílias. Em um clima de suspense digno das grandes obras, Fátima foi encarregada de ler o verdito. O resultado foi claro: o Djalma não era filho do Sr. Chalita. O alívio e a decepção se misturaram. Djalma, apesar de não ter o sangue de Chalita, reafirmou seu amor pelo velho amigo, provando que os laços do coração são muitas vezes mais fortes do que os da genética. Bruno, sempre observador, não perdeu a chance de fazer uma piada sobre a situação, o que quase gerou uma nova confusão. Mas a música da banda do Jorge voltou a tocar, trazendo harmonia para a rua. No final, todos entenderam que nada renasce antes que se acabe e que a hora do sim é o desfecho do não. A vida tem sempre razão e naquele canto do mundo, o amor e a amizade prevaleceram sobre as heranças e os segredos do passado. As vozes se uniram em uma canção de esperança, celebrando a beleza de ser uma família, não pelo sangue, mas pela escolha de estarem juntos, cuidando uns dos outros em cada novo amanhecer.